Estimados, muito prazer, meu nome é César Filho, eu sou historiador e doutorando em História pela Universidade Federal do Mato Grosso, e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado intitulada Entre Amigos e Inimigos, a Revista Militar Brasileira e a discussão de temas como o anticomunismo e a industrialização, 1946 e 1950. Na verdade, essa pesquisa é uma continuação da minha dissertação de mestrado que eu apresentei, que eu fiz em 2017, e eu estou dando continuação a essa pesquisa em 2019, desde quando eu entrei no curso de doutorado. Na verdade, eu procuro fazer uma pesquisa sobre o governo Dutra, usando a Revista Militar Brasileira como a minha fonte principal de pesquisa. A Revista Militar Brasileira era, naquele momento, a revista oficial do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, ele tinha os militares oficiais, a oficialidade brasileira, ela tinha alguns meios de expressão intelectual. Uma das mais famosas é a revista A Defesa Nacional, onde essa revista A Defesa Nacional, ela durante muito tempo ela foi a referência intelectual para a oficialidade brasileira. Mas a revista A Defesa Nacional, ela não era a revista oficial do Estado-Maior. Portanto, ela não representava o pensamento oficial do Exército Brasileiro. A Revista Militar Brasileira, ao contrário, ela representava o pensamento oficial do Exército. Portanto, aquilo que estava na revista, os artigos que eram publicados nessa revista, necessariamente deveriam ser o pensamento, a síntese do pensamento oficial do Exército Brasileiro, da oficialidade, o pensamento oficial e da oficialidade do Exército Brasileiro. A revista era muito lida, então, assim, o que eu percebi, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado e sobre a minha pesquisa agora de doutorado. No mestrado, resumindo rapidamente, no mestrado a gente chegou à conclusão de que existiam algumas linhas de pensamento dentro dessa revista, E os intervencionistas acabaram por vencer uma disputa interna, ideológica e política, e a ala intervencionista do Exército acabou por ser vitoriosa, E aí eu pego o José Murilo de Carvalho, um historiador brasileiro, que ele vai dizer, a minha referência teórica naquele livro Forças Armadas e Política no Brasil, onde ele vai dizer que alguns modelos organizacionais compunham o Exército na década de 30, Você tinha um modelo intervencionista, você tinha um modelo profissional, da escola francesa, do exército profissional, a escola alemã e a escola francesa concebiam um soldado profissional, e é o modelo do comunismo, que não aparecia muito dentro das fileiras, apareceu algumas vezes, mas o modelo intervencionista foi um modelo muito que a oficialidade ela se engajou muito nesse modelo organizacional do intervencionismo, ou seja, aquele soldado intervém na política, E isso aparece muito claro nas páginas da revista, quando a Revista Militar Brasileira faz uma campanha efusiva pela industrialização do Brasil, pela implementação de uma indústria, pela exploração do petróleo, tudo isso na década de 30. E aí, quando termina o governo Vargas, agora no doutorado, eu estou concentrado em perceber como que essa revista militar brasileira, ou seja, em última instância, como que o Exército Brasileiro, como que a oficialidade brasileira percebeu e encarou o fim do governo Vargas e o início do governo Dutra, Por exemplo, em 1946 aparece um artigo do Nelson Werneck Sodré na revista.
Então, nessas minhas pesquisas iniciais, eu já descubro que o Nelson Werneck Sodré, diga-se de passagem, um grande comunista, né, filiado ao Partido Comunista e um intelectual proeminente no meio acadêmico brasileiro, ele escreve para a Revista Militar Brasileira, né? Obviamente que o que o Nelson Werneck Sodré vai escrever, o artigo que ele vai produzir para a revista, não é um artigo de cunho político, é um artigo de cunho técnico-profissional, onde ele vai analisar as armas e a qualidade das armas, de armamentos, de projéteis do Exército Brasileiro. Portanto, o Nelson Werneck Sodré, para escrever na revista, ele precisa abrir mão, talvez, isso aí eu queria deixar claro aqui que a minha pesquisa ainda está em fase inicial, né? E uma coisa que eu vou tentar pesquisar, tentar descobrir se é factível ou não, é o fato do Nelson Werneck Sodré, por exemplo, abrir mão, né, de uma fala política para poder escrever na revista, né? O que eu pude notar na Revista Militar Brasileira entre 1946 e 1950 é que a revista ela é esvaziada no sentido de um apoio explícito ao governo. Ao mesmo tempo que eu descobri, né, a minha pesquisa de mestrado descobriu que a Revista Militar Brasileira, em última instância, o Exército Brasileiro, os oficiais brasileiros, apoiavam efusivamente o governo Vargas com artigos, com editoriais claramente favoráveis ao governo, e isso não acontece na década de 40, né, entre 1946 e 1950. O que aparecem são artigos mais técnicos profissionais. Mas também aparecem artigos que são efusivamente favoráveis à industrialização do Brasil e ao petróleo nacional, à exploração do petróleo, né, ao monopólio do petróleo pelo Estado brasileiro, né? Obviamente que a minha pesquisa ainda está em fase inicial, mas eu já posso perceber isso nas páginas da revista. É bom lembrar que o historiador Jorge Ferreira, né, ele vai nos lembrar que não só o Jorge Ferreira, mas também o João Roberto Martins Filho, que é um professor brasileiro, né, uma das maiores autoridades em história militar desse período, eles vão lembrar que os nacionalistas, né, lá no Clube Militar, que é uma outra instituição da oficialidade brasileira, do Exército Nacional, o Clube Militar existia uma disputa política entre os nacionalistas, que eram enxergados como pessoas de esquerda, né, não, sem necessariamente serem efetivamente de esquerda, e um outro grupo que era favorável à implementação do capital internacional aqui no Brasil, né? Uma participação maior do capital internacional, do imperialismo yankee aqui no Brasil, né? Que um outro grupo que eram chamados de nacionalistas chamavam eles de entreguistas, né? Os entreguistas. Então você tinha os entreguistas, e isso tudo é uma disputa no Clube Militar, pela presidência do Clube Militar, e as revistas do Clube Militar apareciam muito isso, né? Artigos defendendo o monopólio do petróleo, o monopólio da indústria nacional e a implementação da indústria nacional, o monopólio da indústria pelo Brasil, e artigos defendendo que o Brasil deveria entregar, né, as suas riquezas, ou deveria, no mínimo, abrir a sua economia ao capital estrangeiro. Essa disputa no Clube Militar, né, que existia dentro do Clube Militar, eu não consegui ainda percebê-la na Revista Militar Brasileira. Ao que me parece, nos artigos escritos na Revista Militar Brasileira, e portanto eram artigos
que representavam o pensamento oficial do Estado-Maior, só havia espaço para a defesa do petróleo nacional, a defesa do monopólio do Estado, a defesa do monopólio do governo, a defesa intransigente, não é? Da indústria e do petróleo, né? Então isso já é um caminho, né? Já é uma pista do que pode ser, né? Lembrando que a minha pesquisa ainda está em fase inicial, não é? Mas aí eu já comecei terminando de organizar toda a documentação. Pode ser um indício de que esse bloco defensor do capital internacional, portanto entreguista, não teria espaço nas páginas da Revista Militar Brasileira. Essa era uma discussão exclusivamente do Clube Militar. O que diz muita coisa, porque a gente tem que ter em mente que, vou repetir, que a Revista Militar Brasileira era a revista oficial do Exército Brasileiro. Ela representava o pensamento oficial da oficialidade. Então, o que aparecia na Revista Militar Brasileira, muito dificilmente seria algo que discordasse, né, do Estado-Maior, algo que fosse contra o pensamento do Estado-Maior do Brasil, né? Muito dificilmente isso aconteceria, é muito improvável isso ter acontecido. Então, o que aparecia nas páginas da Revista Militar Brasileira, né, os artigos, os editoriais e toda a gama de pensamento, né, e de intelectuais que escreviam para a Revista Militar Brasileira, o que era publicado, na verdade, era o pensamento oficial do Exército. Então, o que eu me proponho a pesquisar é exatamente isso, né? Como que o anticomunismo ele vai ser visto nas páginas da revista nesse período, né? Tem 1947, por exemplo, o governo Dutra ele vai romper relações diplomáticas com a União Soviética. Então, eu quero entender como que o Exército Brasileiro, como que a oficialidade do Exército Brasileiro, como que a intelectualidade do Exército Brasileiro, né, aqueles intelectuais que formavam a opinião da oficialidade, como que eles enxergaram esse rompimento, como que isso aparece nas páginas da revista, né? Ou se não aparece, porque o não dito, né, como parafraseando aqui o Michel de Certeau, o não dito também diz muita coisa, não é? Aquilo que não é dito, o não dito, né? O não dito também vai dizer muita coisa sobre um fato, o não dito. Então eu quero entender, né? Eu me proponho a pesquisar e a entender exatamente esse tipo de coisa. Eu agradeço aqui a atenção, é uma honra participar desse evento e eu estou aberto aí a comunicações e a mensagens que os senhores quiserem me enviar. Um abraço a todos e tenham aí um ótimo ano.